Drogo sabia que ainda queria bem a Maria e gostava de seu mundo, mas todas as coisas que alimentavam sua vida de antigamente tinham se tornado remotas. Um mundo alheio em que seu lugar fora facilmente ocupado. E agora já o examinava de fora, ainda que com saudade, reentrar nele o deixaria constrangido. Caras novas, hábitos diferentes, novas brincadeiras, novos modos de falar, aos quais não estava acostumado. Aquela não era mais a sua vida. Ele tomara outro rumo. Voltar atrás teria sido tolo e vão. Haverá algum sentido para a vida? Vamos ver o que Dino Buzzati tem a dizer sobre isso com o seu O Deserto dos Tártaros, aqui no Quixotado, seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. O Dino Buzzati era principalmente um jornalista. Ele entrou no Corriere della Sera aos 22 anos de idade e de lá só saiu quando faleceu aos 65 anos de idade, em 1972, em Milão. Mas ele também era pintor e na pintura ele se filiava ao surrealismo e também escrevia libretos de ópera, chegou a roteirizar um filme juntamente com o Fellini. Então era um cara bem atuante em várias artes diferentes. E na literatura, a sua obra mais importante é essa aqui, O Deserto dos Tártaros. Essa edição aqui tem a tradução de Aurora Fornoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. E é uma belíssima tradução, muito bom de se ler esse livro aqui, é a segunda vez que eu leio, eu gosto muito dele. Jorge Luiz Borges dizia que poucos escritores podiam se garantir na posteridade, que um deles era o Dino Buzzati, por causa desse livro aqui. E esse livro ele tem várias influências, desde o existencialismo, né, com O Estrangeiro, do Albert Camus, e o Jean-Paul Sartre também. E tem também algo de kafkiano nele, mas a gente pode dizer que Buzzati é alguém bem independente e a sua obra não segue nenhum gênero especificamente. Ele parece a princípio com um romance realista, mas depois, quando você vai vendo as entrelinhas, você vai percebendo que ele é uma espécie de realismo alegórico, porque ele trata de temas, digamos, realísticos, mas de uma forma que se expande para várias outras áreas da existência, dá para você interpretar de muitas formas diferentes. Vejamos primeiramente o enredo, depois o contexto histórico da obra. O jovem tenente Giovanni Drogo é nomeado para servir no Forte Bastiani, na fronteira limite do país em que ele está, com o deserto que chama Deserto dos Tártaros. Então ele vai para esse forte que é muito distante de sua cidade, na verdade distante de tudo, e vai servir lá durante longos anos. Ele a princípio pensa em pedir transferência logo que chega lá, em dizer que está doente, fala com o médico inclusive em relação a isso, com o interesse de sair de lá o mais rápido possível, mas de repente é como se ele fosse tomado pela doença desse forte. E a gente percebe que existe alguma aura nesse forte que prende as pessoas, que impede quem é designado para trabalhar lá de tentar sair. E nós vamos perceber isso claramente em um determinado momento em que ele vai procurar o alfaiate para fazer uniformes de acordo com o regulamento para ele, o alfaiate chamado Prosdóximo, e esse alfaiate vai dizer a ele que ele está ali apenas provisoriamente. E aí quando esse alfaiate sai da sala, todo mundo começa a rir, inclusive um velhinho que está lá, que é irmão dele. E eles dizem, ele está aqui provisoriamente há 15 anos. E basicamente esse vai ser o destino do próprio Drogo. É interessante notar que o país em que eles estão não é nominado e que tem um rei, ou seja, não seria a Itália, terra natal do próprio Buzzati, mas ele tem nomes principalmente italianos em seus personagens. E esse livro foi publicado em 1940. E a primeira camada de interpretação desse livro, obviamente, é uma crítica ao militarismo, aos regulamentos rígidos, principalmente quando você vai avançando na leitura. Vai ter
um capítulo que eu acho que é o mais impactante do livro, que é a morte de um oficial chamado Lázaro. Ele vê um cavalo na escuridão do deserto e decide sair para resgatá-lo, porque acredita que seja o seu cavalo, que ficou perdido durante uma operação durante o dia. E quando ele vai voltar, ele não sabia a palavra-chave para poder dizer a sentinela e entrar. E então ele vai se aproximando e a sentinela, Moretti, é vigiada por um sargento que é muito rígido em relação aos protocolos. E o sargento fica vendo se ele vai deixar que o Lázaro entre na fortaleza sem dizer a palavra-chave. E então o Moretti não vê outra solução a não ser atirar nele. E ele faz isso depois da terceira vez que ele pede a palavra-chave e o Lázaro não consegue dizê-la. Apesar de todo mundo saber que é o Lázaro, que é um soldado de lado forte, mesmo assim a sentinela tem que matá-lo. Isso é muito profundo, né? Uma crítica muito profunda ao militarismo, à burocracia de forma geral, né? Essa questão de seguir os regulamentos, as normas de qualquer forma, mesmo que isso prejudique o andamento do serviço mais do que ajude. E eu não pude deixar de associar o Lázaro, esse tenente que morre dessa forma, ao Lázaro da lenda do cristianismo, né? Aquele cara que vem saindo da caverna, né? Sai Lázaro dessa caverna. E esse Lázaro do Buzzati está tentando sair dessa caverna, mas não consegue porque é alvejado pelo Moretti. Mas quando você vai olhar de forma mais profunda, você vai perceber que não é apenas uma crítica ao militarismo, mas à própria vida como um todo, né? Nós estamos sujeitos a uma vida que, quando a gente vai procurar, talvez não encontre um sentido, né? Algumas pessoas buscam o sentido na religiosidade, em uma pós-vida, né, em que tudo fará sentido, em que as pessoas se juntarão, mas nessa vida que a gente vive é como se fizéssemos as coisas apenas de forma protocolar, exatamente sem saber por que estamos fazendo aquilo e apenas empurrando com a barriga, digamos assim. Vai ter outra cena também que eu acho muito interessante, que é a morte de outro oficial, o Angustina, que é um oficial meio frágil, que gosta de se vestir bem e tal. E o que acontece é que surge no horizonte, nesse deserto, o deserto dos Tártaros, um grupo de pessoas que eles acreditam que sejam militares, e então eles ficam empolvorosos, né, achando que finalmente a guerra vai chegar, porque eles ficam ali anos e anos esperando que os Tártaros ataquem, e esse ataque nunca chega. Então eles esperam que sejam finalmente os Tártaros, que finalmente vão ter alguma ação. Só que vem uma carta do Ministério da Guerra dizendo que não, que é apenas um grupo que vem para ver a questão das fronteiras, para marcações de fronteira. E então Agostina entra num grupo do Forte Bastiani para também fazer essas marcações. E eles saem, só que não conseguem chegar ao topo de um monte durante o inverno muito rigoroso. O Agostina sai com botas que são bonitas, mas pouco práticas, então sofre muito para conseguir vencer toda a caminhada. Mas quando chega lá em cima, diante de todo o frio, ele fica tentando jogar baralho como uma forma de provar a sua força, o seu vigor. E então os estrangeiros ficam lá olhando para eles e realmente estranhando: gente, como é que esse povo, num frio desse, está jogando baralho ainda? Só que o Agostinho acaba morrendo de frio. E o Drogo já tinha visto uma espécie de cortejo fúnebre desse oficial em uma das noites em que ele passou no forte. Ele viu vários fantasmas conduzindo o corpo do Angustina, e parece que seria um tipo de premonição que me lembrou muito as imagens do Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse livro é uma metáfora muito poderosa de qualquer pessoa que sai de seu lar, que sai da casa dos pais, do convívio dos irmãos, para desempenhar um papel na sociedade. Eu acredito que não existe ninguém que saia de sua casa e ao retornar não sinta uma certa estranheza, como se aquelas pessoas que estão ali não sejam mais as mesmas, como se algo da distância tivesse deteriorado a sua impressão que tinha delas, o seu reconhecimento. É como se você não soubesse mais
como aquelas pessoas pensam realmente, algum distanciamento se cria. E o Drogo, assim que chega ao forte, vai escrever para sua mãe e ele já está sentindo isso. Vê só o que ele escreve. Querida mamãe, sua mãe escreveu, cheguei até ontem após a última viagem. O forte é grandioso. Oh, fazer entender a desolação daquelas muralhas, aquele vago ar de punição e exílio, aqueles homens desconhecidos e absurdos. Ao contrário, os oficiais daqui me acolheram afetuosamente, escrevia. Também o ajudante mor de primeiro foi muito gentil e deixou-me completamente livre para voltar à cidade se quisesse. Contudo, escrevia Drogo, achei bom para mim e para minha carreira ficar algum tempo por aqui. A companhia também é muito simpática. O serviço fácil e nada cansativo. E o seu quarto, o barulho da cisterna, o encontro com o capitão Ortiz e a desolada terra do norte. Não devia explicar-lhe os férreos regulamentos da guarda no simples reduto em que se encontrava? Não, nem mesmo com a mãe podia ser sincero, nem mesmo ela podia confessar os obscuros temores que não deixavam em paz. Em sua casa, na cidade, os relógios, um após o outro, com toques diferentes, marcavam agora 10 horas. As badaladas tinham levemente os copos nas cristaleiras. Da cozinha chegava um eco de risada, do outro lado da rua um toque de piano. Através de uma estreitíssima janela, quase uma vigia, do lugar onde estava sentado, Drogo podia dar uma olhada em direção ao Vale do Norte. Aquela terra desolada, mas agora só se enxergava a escuridão. A caneta arranhava um pouco. Embora a noite triunfasse, o vento começava a soprar por entre as ameias, trazendo desconhecidas mensagens. Ainda que dentro do reduto se amontoassem densas as trevas e o ar estivesse úmido e desagradável. Em suma, estou muito contente, escrevia Giovanni Drogo. Então, ele chega ao forte e já sente a necessidade de mentir para a mãe, de não dizer toda a sua desolação naquele local, toda a sua solidão. E ele vai, ao longo dos anos que ele vai passar lá, desenvolvendo cada vez mais o gosto por essa solidão, por essa desolação e uma distância invencível em relação à sua cidade natal, às pessoas. Vocês podem ver pelo texto que eu li antes da vinheta, que inclusive o homem que ele pensava em namorar, né, quando ele a reencontra alguns anos depois, quando volta para a cidade, ele já percebe que o tempo passou, que ele não consegue mais reatar os laços com essa menina, com a Maria. Eu vou falar sobre o final do livro depois da vinheta, para que aqueles que não querem receber spoilers não corram esse risco. Espero que vocês se interessem pela leitura. É um livro de leitura muito agradável, como vocês viram pelos trechos que eu li. É uma prosa muito bem escrita, bem poética, as palavras muito bem escolhidas. É muito deliciosa a leitura. Ele pode parecer entediante num primeiro momento, mas o tédio faz parte do tema que o Buzzati quer abordar aqui, o tédio da nossa própria vida, né? A gente tem que ler esse livro como uma grande metáfora de nossas próprias vidas, do que estamos fazendo com elas e se estamos buscando um sentido para as mesmas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura. O desenvolvimento do livro é esse, né? É como uma grande espera por uma guerra com os tártaros que nunca vai chegar, quando é justamente isso que fazemos em nossas próprias vidas, né? Nós passamos nossas vidas inteiras aguardando algo que venha dar sentido às mesmas, e o Drogo não é diferente. Ele fica lá nesse forte esperando que algo venha finalmente fazer sentido. Ele chega inclusive a adoecer lá no forte, mas não quer sair de lá. E ao ver o Porosdóximo dizendo que ele estava ali de forma puramente provisória, eu lembro que eu sempre digo isso quando eu entro num emprego novo, né? A primeira coisa que eu digo aos meus novos colegas é que eu estou ali de forma apenas provisória, que quando eu me aposentar eu saio. É basicamente isso, né? O comodismo, a forma de encarar o tédio, inclusive como algo que seja natural à vida e de não buscar novos ares. Mas ao final do livro, finalmente a guerra chega. Só que nesse momento o Drogo já está bem doente e com pouca capacidade de luta, inclusive também está já bem velho, e o comandante do forte ordena que ele vá embora.
Veja só que absurdo, né? Ele passou a vida toda lá esperando por essa guerra. Ele jogou todos os anos de sua juventude fora esperando por isso. E quando finalmente a guerra chega, ele é obrigado a partir. E tem um momento muito bonito no final do livro, que é como se ele finalmente encontrasse um sentido para a sua vida em tudo que ele fez, que ele encontra uma criança no caminho, né? Ele pega uma carroça para voltar à cidade. E eu vou ler para vocês o trecho. À soleira estava sentada uma mulher, ocupada em tricotar uma meia, e a seus pés dormia num rústico berço uma criança. Drogo fitou espantado aquele sono maravilhoso, tão diferente do dos homens grandes, tão delicado e profundo. Não haviam nascido ainda naquele ser os sonhos turvos. A pequena alma vagava despreocupada, sem desejos ou remorsos, por um ar puro e calmo. Drogo permaneceu parado, admirando a criança adormecida. Uma aguda tristeza penetrava seu coração. Tentou imaginar a si mesmo mergulhado no sono, um Drogo estranho que ele nunca pudera conhecer. Imaginou o aspecto do próprio corpo, bestialmente adormecido, sacudido por arquejos obscuros, a respiração pesada, a boca entreaberta e caída. Entretanto, também ele, um dia, dormira como aquela criança. Também ele fora gracioso e inocente e, quem sabe, um velho oficial doente parara para vê-lo, com amarga estupefação. Pobre Drogo, disse a si mesmo, e compreendia como isso era frágil, como no fim ele estava só no mundo e, além dele próprio, ninguém mais o amava. Então ele se reconhece nessa cadeia ininterrupta de solidão, de dedicação estéril ao dever, mas é como se isso ao mesmo tempo o fizesse retomar um pouco da sua própria autoestima. Ele se imagina nessa cadeia e não se imagina como algo que se perdeu totalmente, é como se houvesse algum sentido secreto na sua existência.